Olá, na videoaula de hoje eu quero demonstrar como fazer a formatação segundo a norma da ABNT NBR 6022, que cuida da formatação de artigo científico. É interessante que essa é talvez uma das normatizações que mais deixa espaço para que possamos criar alguns layouts diferenciados. Mas vamos lá. Vou fazer aqui uma formatação básica seguindo uma das revistas, a revista RIEC, da FANS, Faculdade de Nova Serrana. Então, para começar a formatação, nós vamos marcar o texto inteiro. Então, para isso, eu utilizo geralmente um atalho que é o Ctrl mais T. Eu marco o texto todo. A partir daqui, então, eu começo a fazer a formatação geral. Eu começo sempre do geral para depois fazer o que é específico, como título, citação direta e assim por diante. Então, para isso, eu não utilizo geralmente esses ícones ou botões aqui da barra de ferramentas do Word. Eu gosto de utilizar sempre a caixa de formatação, que são janelas, onde aqui eu faço toda a formatação de uma única vez. Com o texto todo marcado, então, vamos começar aqui justificado. O nível de tópico, geralmente, para início, corpo de texto, recuo 0, recuo externo 0, espaçamento especial, primeira linha, 1,25, antes e depois 0, e espaçamento entre linhas 1,5. Está pronta a formatação aqui, ok. Então, com isso, todo o meu texto ficou já no formato que eu preciso, que é o formato básico da ABNT. Agora falta a formatação da fonte. A mesma coisa, eu também utilizo a caixinha de texto aqui, a janelinha de formatação, que vai ser, no caso da RIEC, da revista que eu vou publicar, ela solicita que seja a fonte Arial. Ela não dá a possibilidade de usar o Times New Roman, mas em todo caso vamos usar a fonte Arial normal, tamanho 12. Então está pronta a formatação, ok? Então tudo pronto. Agora vamos começar a formatar as partes específicas do artigo. Então, iniciando pelo título. O título é geralmente tamanho 12, negrito. Então aqui eu pego o negrito e ok. A parte de formatação do parágrafo eu vou colocar nível 1, porque é claro que no artigo eu não vou utilizar sumário, mas se fosse um TCC, uma monografia ou uma dissertação, ao colocar um nível 1, você já está indexando o seu sumário. Aí você vai fazer o sumário automático. O alinhamento, título é centralizado, como pede a revista, e recuo especial de primeira linha, nenhum. Então, nenhum aqui. E o espaçamento entre linhas do título, simples. Então, agora tem um detalhe aqui, que embora a normatização da BNT não nos diz nada a respeito, geralmente por questão de estética eu coloco 12 pontos antes e 12 pontos depois, isso somente para os títulos, ok? Pronto, está formatado então aí o título do meu trabalho. Agora vamos à formatação dos autores. Os autores, geralmente, a gente coloca o alinhamento no parágrafo à direita. Com isso, primeira linha não tem também nenhum, e espaçamento entre linhas simples. Ok. Pronto. Agora vamos ao título do resumo, que vai ser a formatação que eu vou usar para todos os títulos. Então vai ser alinhamento à esquerda, nível 1, primeira linha não vai ter nenhum, e espaçamento antes e depois
antes 12 pontos e depois nenhum. E espaçamento entre linhas simples. Ok. A formatação da fonte vai ser o Arial, tamanho 12, porém vai ser em negrito. Ok. Bom, agora que eu fiz o resumo, eu posso copiar esse formato para todos os meus títulos, porque vai ser esse o padrão. Então, para isso, eu utilizo a ferramenta Pincel, que copia a formatação. Então, com o resumo selecionado, eu clico 2 vezes em Pincel, o meu mouse vai virar um pincel em formato de pincel, observe, e agora então eu vou apenas marcar o Abstract, que vai ter o mesmo formato. Depois os títulos, introdução, o título capítulo 1, que é o desenvolvimento, que não vou colocar a palavra desenvolvimento, mas apenas vou usar o título, porque é assim que a revista solicita. Acessibilidade. Então agora é só ir marcando os títulos, que ele vai pegando aquela formatação que eu utilizei lá no resumo. Integração. Veja bem que o pincel é um recurso excelente para você dar a mesma configuração, a mesma formatação para aqueles títulos. Você vai padronizando a formatação. O que eu acho que é o mais importante aqui na BNT é essa padronização, né, de maneira que o seu texto fica homogêneo, fica bem apresentado, né. Falta aqui ainda mais um título aqui. Falta considerações finais e depois a bibliografia básica, né? As referências bibliográficas. Considerações finais e referências bibliográficas. Aqui, referências bibliográficas, está pronto. Ok. Feito isso, é só clicar sobre o pincel novamente, que vai desativar essa formatação básica. Agora, vamos fazer a formatação do resumo e do abstract. Geralmente, a ABNT não menciona muita coisa sobre o resumo e o abstract, mas geralmente a gente usa, quase sempre, a gente usa o espaçamento simples entre as linhas. Só essa mudança que vai ter, e não vai ter então recuo de primeira linha também não. Aí é esse o padrão que eu vou utilizar. Já que eu fiz a formatação aqui, o que eu vou fazer é copiar isso para o Abstract, que já fica pronto a mesma coisa com a ferramenta Pincel. Está pronto, né? Eu acho que fica melhor com a primeira linha, né? Depende muito da revista. Então vou colocar a primeira linha aqui, vou copiar esse formato para aqui. Ok, pronto. Agora vou formatar aqui, vou dar um Enter aqui, palavras-chave, e vou colocar o mesmo do resumo aqui em palavras-chave. Então é só clicar no pincel uma única vez, que vai ser somente uma vez. Então está pronto, palavras-chave, está ok. Vou fazer a mesma coisa com a Keywords aqui, né, já fica no mesmo lugar. Então fica aqui, pincel. Observe então que a ferramenta Pincel, ela gera um recurso interessante, porque você fica sem espaços excessivos, né? Bom, o nome dos autores, geralmente a gente coloca aqui uma observação, um pequeno currículo, quem é essa pessoa, o que faz, o que estuda, em onde trabalha. Então, vamos aqui uma referência, nota de rodapé, no caso dessa aluna aqui, graduanda em Pedagogia
pela Faculdade de Nova Serrana, FANS. A segunda autora do artigo é também graduanda do curso de Pedagogia de Nova Serrana. Então, a mesma coisa, referência, inserir nota, eu já ponho a numeração para você, graduanda em Pedagogia pela Faculdade de Nova Serrana, FANS. E agora, o terceiro autor, que fui eu, né, e eu coordenei a pesquisa, fui orientador dessas duas alunas, então, inserir mestre em educação, que é a titulação, em educação, e professor do curso de Pedagogia da Faculdade de Nova Serrana, FANS. Aí está pronto, isso aí está formatado. Importante aqui que não é vírgula, é ponto depois das palavras-chave, nunca se usa vírgula, nem ponto e vírgula, é sempre ponto. Então, são 4 no máximo. A ABNT fala no máximo 5 palavras. Aqui nós já tem 4, está ótimo. Então, essas palavras serão usadas para a indexação do seu arquivo. Então, aqui embaixo a mesma coisa, sempre usando ponto e não vírgula. Ok. Agora falta fazer a formatação das citações diretas longas. Então, eu tenho aqui, essa aqui é uma citação direta longa. Essa citação, então, ela tem uma formatação específica. Para isso, eu vou, então, lá, página inicial, parágrafo, e eu vou pegar, então, primeiramente aqui, não tem recuo especial de primeira linha, espaçamento simples, e o recuo à esquerda vai ser em 4 centímetros, ok? Outra formatação é a fonte. Eu venho aqui e já mudo a fonte para tamanho um pouco menor, pode ser 11, pode ser 10. No caso especificamente, eu uso a formatação 10. Mas a revista da RIEC solicita que as citações e a nota de rodapé seja tamanho 11. Então, a gente vai obedecer o que a revista estabelece, ok? Já que a ABNT não faz aí a regra na normatização específica para artigo, não fala o tamanho da fonte. Bom, observe que aqui tem um espaçozinho maior e aqui menor. Parece que tem um espaço aqui, está muito colado nos dois textos. Para isso, eu prefiro então fazer um espaçamento antes e depois em 12 pontos. Isso dá um destaque maior a essa citação. Feita a formatação da citação longa, direta, vamos então trabalhar agora, copiar essa formatação para as demais citações diretas. Então, clico 2 vezes no pincel, eu volto lá, estou copiando essa formatação. Aqui tem uma? Não, não tem. Aqui tem uma. Vamos então marcar aqui. Observe que só marcar o parágrafo automaticamente já está formatado. Aqui a mesma coisa. Depois tem mais uma aqui embaixo. Aqui. Vamos agora à próxima. Aqui. Não sei se tem aqui. Acho que tem uma citação longa aqui ou não.
Tem. Aqui também é uma citação longa. Na hora de você digitar, você pode dar um espaço assim maior, para depois você tirar esse espaço fora, né? Para você fazer a formatação padronizada. Aqui. Eu acho que com isso terminou. Mas não tenho certeza, vamos verificar ainda abaixo. Ok. Aqui são citações curtas. Isso vale somente para citações acima de 3 linhas, né? Ó, essa aqui, ainda aqui embaixo. Essa aqui também é uma citação longa. Eu acho que agora terminou. Não, tem mais uma aqui, ó. Ok. Pronto. Ok, considerações finais. Terminou. É isso. Agora, então, desativo lá o pincel. Então, todas as minhas citações longas estão com o mesmo formato padronizado. Agora vamos fazer a formatação das referências bibliográficas, né? Observe então que elas estão aqui com o mesmo formato de parágrafo. Vamos mudar. A normatização fala claramente que o espaço entre linhas é de simples e entre uma e outra é espaço um pouco maior, né? Talvez um espaçamento maior, então seria 1,5. Não fala quanto a norma, então vamos colocar tudo simples. Vamos, na primeira linha não vai ter recuo, não tem recuo de primeira linha, e o espaçamento antes, né, é de 12 pontos. Ok, vamos ver como é que ficou a formatação. Perfeita. Para você colocar em ordem alfabética, isso você vem nesse A, Z, de A a Z, classificação, né? Clicou, você escolhe aqui crescente ou decrescente. Ok, pronto, formatação feita, né, das referências bibliográficas. Observe que ao colocar 12 pontos, deu um espaçozinho maior aqui. E essa formatação ela até fica melhor, né? Porque se você observar, os títulos estão muito colados no texto lá, muito próximo. Esteticamente fica melhor se nós colocarmos aqui 12 pontos também posterior. Feito isso, olha lá, ficou melhor. Então, com isso, é só copiar esse formato para todos os títulos anteriormente colocados. Assim, fica destacado o título, embora a normatização deixe claro que esse espaçamento, não há espaçamento entre título e o texto. Mas aqui, por uma questão de estética, uma vez que nós colocamos lá o título em 1,5 e o texto em 2, se tivesse colocado em 2 também daria certo, né? Faria a mesma coisa, o mesmo efeito. Então, para você normatizar, para você padronizar, digamos assim, fica pronto assim. Bom, e aí está pronto todo esse nosso trabalho, né? Vamos colocar aqui, já fica pronto. Ficou melhor. Pronto, ok. Então, com isso, o artigo está limpo. E observe o seguinte, não mostrei aqui antes, mas aqui você tem um recurso no Word, né? Essa marca de parágrafo, mostrar tudo. Observe o seguinte, não tem nenhum Enter sobrando aqui, ó. Tem um Enter sobrando aqui, ó. Somente aqui, ó, na introdução.
Então isso é importante porque você não tem excesso de sujeira do seu texto. Observe que os enters estão em todo lugar certo, não tem nada sobrando, né? Veja aí alguns trabalhos que eu recebo assim online, um monte de enter, aquela sujeira toda. Então aqui você fica padronizado. Então, faltando agora para você ocultar essas marcas de parágrafo, você observa que tem aqui entre uma palavra e outra um pontinho. Isso é sinal que você deu aqui o sinal de tab, né? Ou a barra de espaço. E aí a máquina, para saber que tem aqui um espaço, ela põe um pontinho para a impressora fazer a sua impressão correta. Você ocultou aqui, isso some, tá? Isso não vai ser impresso. Bom, falta agora apenas a numeração de página, né? E a numeração de página na primeira página não vai aparecer o número e vai aparecer somente a partir da segunda, começando em 1 aqui. Então, para isso, vamos inserir número de página, né? Vai ser no início do documento, na parte superior direita, né? E a primeira página vai ser diferente, está marcado lá já. Então, observe que na primeira página não terá numeração, né? Não terá. Se você quiser aparecer numeração, tem que desmarcar essa caixinha, vai aparecer aqui para você, né? Então, tá lá, apareceria para você a numeração na página 1, olha lá. Vocês marcando essa opção no design, você tem então eliminação do número 1, mas conta ele. Ok? Pronto, clicou sobre o texto, volta normal o texto. Está pronta a formatação, agora é só você salvar o arquivo, está prontinho. É isso aí, por hoje é só, um grande abraço.